Com vocês, tô dentro. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Olha, no Tô Dentro de hoje eu quero falar sobre resiliência. O que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa que aguenta as pressões dessa vida, dos desígnios, mas que ela consegue se manter de pé em meio a tudo que acontece em sua volta. Na física, resiliência é quando você pega uma matéria e aperta ela e ela consegue voltar para o estado original. O exemplo disso é uma borracha, uma esponja, uma espuma. E eu queria discorrer um pouco sobre isso com vocês aqui. Você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa que aguenta as pressões e que se mantém de pé em meio a tudo que está acontecendo. Diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, que toda provação ela produz em nós esperança. E quando eu falo de resiliência, eu me lembro de um texto, e eu convido a você a ler comigo, que está em Êxodo, capítulo de número 15, no seu verso de número 23, que diz assim: por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Olha o que diz o verso 27. Depois disso, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. É muito impressionante quando a gente lê esse texto, porque não tem como a gente viver o sobrenatural de Deus, não tem como a gente viver a provisão de Deus, sem antes a gente passar por alguma provação, sem antes a gente viver algum tipo de amargo em nossas vidas. E o resiliente em todas as áreas, seja ela espiritual, profissional, ele foi feito para aguentar as pressões, porque ele sabe que depois de toda a tempestade vai surgir um arco-íris. Então eu te convido a você refletir comigo hoje nesse projeto Tô Dentro. Você é uma pessoa resiliente. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8 e 9, quando o apóstolo Paulo diz: contudo, ficamos perplexos com tudo que está acontecendo, mas não ficamos abatidos, né? Não estamos destruídos, porque a gente aguenta as pressões dessa vida. A gente está aqui para estar de pé em meio a tudo que acontece. É claro que tem hora que a nossa fé quer balançar, tem hora que a gente quer se desestabilizar, mas lembre-se o que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu, Senhor Jesus, venci o mundo. Um resiliente, ele não murmura, ele não é como o povo de Israel aqui diante de uma dificuldade, diante de uma provação. Diz a Bíblia que o povo de Israel chegou diante das águas amargas de Mara, e nesse momento eles murmuraram, mas foi propósito de Deus prová-los. Tudo que acontece, a gente tem que entender que há um propósito eterno nisso. Há um propósito soberano, um propósito eterno, porque toda provação em nós produz esperança. E a esperança vai produzindo um amadurecimento na fé. Diz a Bíblia que depois que o povo murmurou, Deus agora fala com Moisés dizendo: olha, pega uma vara e coloca nessas águas amargas, e as águas se tornarão sãs. Mas depois que as águas se tornam sãs, Deus ainda leva o povo de Israel para uma fonte límpida, e ali havia 12 fontes e 70 palmeiras, ou seja, Deus já estava preparando a provisão já estava preparada, mas o Senhor colocou o povo à prova para saber qual a intenção do povo. Muitas das vezes a gente passa por uma provação para mostrar, às vezes para a gente mesmo, qual a intenção do nosso coração, porque propósito e intenção tem que estar lado a lado. Se a gente estiver no propósito, mas a intenção não for boa, o propósito não vai fluir. Lembre-se, você está de pé, você já passou por muita luta, você já passou por muitas aflições, e não vai ser mais esse vento que vai te derrubar. O próprio Jesus mostrou que é resiliente. Lembra quando ele suou sangue no Monte das Oliveiras? Ele viu tudo que iria acontecer no outro dia. Diz a Bíblia em Lucas que ele suou como gota de sangue, um processo chamado de hermatidrose. Ele viu tudo que iria acontecer, mas ele aguentou, resistiu às pressões, porque o propósito é maior do que qualquer processo. Você está num processo, talvez o processo está amargo, mas lembre, o propósito de Deus é maior. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você já parou para reparar que Jesus ia curar Lázaro, mas mesmo sabendo que ele ia curar Lázaro, ele mesmo assim chorou? É porque o resiliente também chora, o resiliente também sente, mas ele sabe que há um propósito maior em tudo isso. Então, no Tô Dentro de hoje, aprenda uma coisa: chorar é necessário, chorar é preciso, mas eu vou me manter
focado, de pé, porque eu sou um resiliente e eu vou permanecer firme e inabalável na minha fé. Esse eu tô dentro de hoje. Deus abençoe. Resilientes.